Olá, meus queridos amigos e amigas aqui que estão nos acompanhando pela CBEL. Mais uma vez eu, Léo Cremasco, muito feliz por essa oportunidade de estar atuando com vocês aqui e tentar trazer um pouquinho da nossa experiência para a sua aprovação na OAB. Gente, nós vamos falar de um tema agora bem recorrente no exame de ordem, a gente não podia descuidar e deixar de falar na publicidade da advocacia, não é isso? Cai muito isso na OAB. Gente, desde já, de antemão, a gente tem que falar o seguinte: o advogado pode fazer publicidade, ele pode, desde que ela seja discreta e moderada. O advogado pode fazer publicidade desde que ela seja discreta e moderada. Qual é o parâmetro que eu utilizo em todos os cursos que eu já lecionei, em todas as salas de aula que eu já enfrentei, quando a gente foi trabalhar esse tema? Eu sempre falei assim para os meus alunos: a questão versa sobre publicidade. Vamos enfrentá-la assim. Tudo aquilo que esbarra em captação de clientela não pode. Aquilo que não esbarrar em captação de clientela, pode. Eu mais ou menos uso isso como parâmetro para facilitar a nossa vida. Quer ver só, gente? Olha só, placa. Eu posso ter uma placa onde eu exerça a minha atividade, né? Então eu posso ter uma placa onde eu esteja exercendo a minha profissão. Nessa placa, então eu posso ter uma placa, mas não posso ter subplacas, né, gente? Olha, nas imediações eu coloco aquelas plaquinhas: advocacia Léo Cremasco, advocacia Léo Cremasco, até chegar no meu escritório. A hora que chegar no meu escritório eu tô assim: você chegou na advocacia Cremasco, o local do seu sucesso. Não, isso eu posso falar da CBEL, né? Você chegou no curso CBEL, o local do seu sucesso. Agora, a advocacia não pode ter uma publicidade voltada a questões mercantis de captação de clientela. Não pode, tá? Advocacia não. Então, olha só, eu posso ter uma placa. Que informações eu posso colocar nessa placa? Na verdade, eu devo colocar nessa placa o meu nome, o meu número da inscrição da OAB, se for o nome da sociedade de advogados, o número da sociedade de advogados na OAB, que ela também tem inscrição na OAB, as áreas de atendimento do meu escritório, civil, trabalhista, criminal, previdenciário, né? Os horários de funcionamento do meu escritório, os meios de comunicação para poder me acessar, então e-mail, telefone. Hoje eu posso fazer uso até, o novo Código de Ética é tão moderno que ele permitiu eu colocar no meu anúncio a inserção daquele QR Code. Eu não sei se todo mundo sabe o que é aquele QR Code. Até um tempo atrás eu recebia cartão de visita de colegas com aquele quadradinho branco e preto, cheio de pontilhado, eu não sabia nem o que era aquilo. Eu falei: meu Deus, eu sou meio arcaico nessas coisas. Aí me falaram: não, baixa um aplicativo aqui no celular, ó, que aí esse aplicativo ele já vai trazer toda a informação do cartão para o seu aparelho, para o seu smartphone. Eu falei: olha que legal. Então isso hoje é permitido na advocacia também, usar o QR Code no anúncio publicitário. Tudo bem? Então, gente, áreas de atuação, horário de funcionamento, número da minha OAB, endereços, meios de comunicação, isso tudo pode colocar. Tudo pode colocar. Agora, o que não pode colocar? Cargos ou funções que eu tenha exercido na minha vida profissional. Pera lá. Eu coloco no meu escritório, lá na minha advocacia trabalhista, ex-juiz do trabalho. Não aos nossos olhos, né? Nem ao meu e nem ao de vocês aí que estão nos acompanhando, que a gente sabe que são pessoas que detêm bastante conhecimento jurídico, né? Que têm boa formação e estão aqui relembrando alguns pontos para passar na OAB. Todos nós somos operadores do direito, né? Então a nós olhar uma placa assim: olha, ex-juiz do trabalho, para nós isso não teria tanto impacto. Agora, gente, e aos olhos da população? E aos olhos do leigo? O cara quer contratar um advogado trabalhista, o cara é uma pessoa simples,
Ele olha no anúncio, advocacia trabalhista, ex-juiz do trabalho. Isso impacta. Isso impacta. Isso pode promover a captação de clientela, porque essa pessoa simples vai pensar assim, esse juiz é o cara que sabe mais do que todo mundo. O cara era juiz, ele manja tudo, ele sabe tudo, muito mais do que os advogados. É assim que pensa. Fora isso, às vezes vai até pensar uma besteira assim, pode ser que ele tenha uns amigos lá, isso pode ajudar. Não é assim? Então, cargos ou funções, se a pessoa foi juiz, promotor, delegado, policial, isso não pode ser colocado num anúncio publicitário. Até porque no nosso mercado, gente, eu conheço vários profissionais que foram juízes, promotores, delegados, antes de exercer a advocacia. Os caras ocuparam todos esses cargos. Imagina se uma pessoa dessa coloca isso no anúncio. Numa advocacia criminal, o cara coloca ex-juiz de direito. Porque antes, gente, a pessoa podia passar na magistratura sem antes ter que ter a inscrição na OAB. Hoje a gente sabe, a vocês que depois querem fazer curso para concurso, hoje a gente sabe que tem uma condição de exercer a advocacia, salvo engano, por 3 anos. Mas antes isso era dispensável, precisava ter prática jurídica, que poderia ser comprovado de outras formas. Então tem muita gente que acabou a faculdade e passou direto na magistratura, no MP, tá certo? E se cair na prova, já trago uma dica, a gente fala da prática e da teoria, junto, naquilo que é correspondente, o que faz eu acertar. Se cair na tua prova, que aquela pessoa entrou originariamente na função de magistrado, ela terminou a faculdade e passou na magistratura e exerceu a magistratura por 20, por 30 anos. Quando essa pessoa se aposentar, ela tem direito de se inscrever na OAB. Quando essa pessoa deixar de ser juiz, ela tem direito de se inscrever na OAB, mesmo sem ter prestado o exame de ordem. Então, para esse pessoal mais antigo, que entrou no passado direto na magistratura, direto no Ministério Público, quando se aposentar, eles podem requerer inscrição na OAB, sem ter prestado o exame da OAB. Tudo bem? Agora, a condição de hoje é um pouco diferente, que a partir de um certo momento atual para cá, a pessoa tem que ter 3 anos de advocacia para poder ser juiz, né? Mas vamos pensar nesse cara então, nesse nosso exemplo. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Tem gente que começou a vida sendo juiz, depois falou, vou prestar Ministério Público, quero ver como é que é, foi promotor, depois foi delegado e hoje é advogado. Imagina se essa pessoa puder colocar, e foi tudo da área criminal, né, esse meu exemplo. Imagina se essa pessoa colocar no anúncio do escritório dela, advocacia criminal, advogado tal, ex-juiz criminal, ex-promotor, ex-delegado. Meu Deus do céu, olha só, eu leigo lendo isso daí, vou falar, o cara sabe tudo, de todos os lados. Da opinião do juiz ele sabe a visão do MP, ele sabe a visão do delegado, percebe, gente? Então isso não pode colocar no anúncio, tá certo? Que senão essa informação é tendenciosa a prejudicar o mercado, outros advogados que estejam atuando, né? Porque o leigo vai sempre nisso, se o cara era juiz, era promotor, então ele é melhor. Outra coisa, cargos ou funções não pode, mas títulos e qualificações pode colocar. Então, se você é pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutorado, livre docente, isso pode colocar, tá certo? Isso pode colocar. Pós-graduado em Direito do Trabalho, mestre em Direito Civil, doutor em Direito Administrativo, isso não tem problema. Títulos e qualificações pode, cargos ou funções não pode. Olha só, cartão de visita. O advogado pode ter um cartão de visita, né? Na verdade, é recomendável que ele tenha o cartão de visita. Nesse cartão de visita, eu sonhava com uma questão na OAB antes de mudar o Código de Ética e infelizmente não caiu. Porque o Código de Ética anterior falava da questão de fotografia, ele falava assim, o anúncio do advogado não pode conter ilustrações, cores, desenhos, figuras, fotografias incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Então, o antigo Código de Ética, ele não dizia
não coloque fotografia, ele dizia, não coloque se isso afrontar a sobriedade que se espera de um advogado. Mas o novo Código de Ética, ele foi além agora e disse o seguinte, foto não é para colocar. Então, se cair agora na tua prova que o Mévio quer fazer um cartão de visita e colocar foto no cartão de visita, ele pode? Não, ele não pode. Tudo bem, gente? Então, infelizmente, agora a foto não pode. E essa questão de cores, todo advogado tem que sempre agir com discrição e moderação. Quando a gente fala de publicidade, é isso. O advogado tem que ser discreto e moderado. Não precisa nem me dizer que esse é o tema que mais esbarra na prática. Na prática, onde a gente mais vê questão errada, incorreta, é em publicidade. Quer ver só? Panfletagem em via pública. Nós que trafegamos próximo a fóruns trabalhistas, né? Quantas e quantas vezes, meus amigos, eu chegando nas proximidades do fórum, que você para o carro no estacionamento, aí você está indo para o fórum, o pessoal fala reclamação trabalhista, aí te dá um panfletinho de algum advogado, um cartãozinho de algum advogado. E isso, gente, é totalmente moderado. Isso é a intenção é captação de clientela. Então, panfletagem em via pública, se cair na OAB, não pode de jeito nenhum, né? Eu sou da opinião que tem que intensificar a fiscalização, gente. Né? Muitos de vocês podem estar pensando em casa, pô, o cara está falando isso, mas e aí? Cadê a fiscalização? Eu também acho que tem que se ter um movimento para reforçar a fiscalização e coibir esse tipo de prática. Tem que coibir, né, essa captação aí de clientela por meios impróprios. O advogado não pode captar clientela, ele tem que ser procurado pelo cliente e não ficar procurando. Eu já ouvi dizer que tem gente até que tem telemarketing ativo, que fica ligando, ó, você saiu de tal empresa, tal. Isso aí, lecionando todos esses anos, alunos já me falaram que tem gente que compra listas, não sei, de demitidos de algumas empresas e ficam, pô, você foi demitido, vem aqui. Aí um amigo esses dias me falou que no centro aqui de São Paulo tem gente que vende currículo, ou seja, você entrega currículo para essas pessoas aí que falam que vão encaminhar para a empresa, eles vendem seu currículo para advogados, porque o advogado vai olhar a última empresa que você trabalhou e oferecer o serviço. Eu fiquei abismado. Até compra de currículo existe no mercado. O que é isso? Então, a panfletar em via pública é captação de clientela, colar anúncio em poste, limpe seu nome, não pague juros abusivos. Isso tudo, se tiver um advogado envolvido, limpe seu nome. Se é um advogado que está envolvido ali para entrar com uma ação, para tentar tirar o seu nome do SPC, do Serasa, não pode. Não pague juros abusivos. Se aquilo tem o cunho de vender uma ação revisional de juros, no final das contas, não pode. E tem aquele outro também, trago a pessoa amada em 3 dias. Esse eu não sei se é advogado ou não, tá certo? Eu acredito que não, tá bom? Então, panfletagem em via pública não pode de jeito nenhum. Colar esse tipo de anúncio em poste não pode de jeito nenhum, eu sei que tem um monte. Advocacia imobiliária não pode. Não pode por quê? Primeiro porque a advocacia goza de inviolabilidade, que a gente já estudou, no artigo 7º, inciso 2º do Estatuto da OAB. Segundo, porque a imobiliária é um local de captação de clientela. A advocacia não pode se confundir com captação de clientela. Não é verdade? Gente, site. Advogado pode ter um site? Pode. Discreto e moderado, não é isso? Nesse site, ele pode divulgar quem são os clientes do seu escritório? Jamais. Jamais. Imagine que eu advogue no ramo de automóveis. Eu advogo para Ford e para General Motors. É um exemplo, tá, gente? Eu não quero fazer alusão a nada. Então eu advogo para Ford e para General Motors. Aí o diretor da Fiat quer contratar um escritório de advocacia trabalhista para atuar nas causas da Fiat. Aí ele entra no meu site e vê assim, uau,
Esse advogado advoga para Ford e para GM, então ele está mega acostumado com essas questões. Vamos contratá-lo. Percebe que essa informação pode possibilitar, pode facilitar a captação de clientela? Isso não pode. Mas vocês vão me falar, Léo, a cada 10 sites, 8 tem isso. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Está faltando um pouco, às vezes, de uma fiscalização um pouco mais intensa, né? Isso vai acontecer, claro, já acontece, mas vai acontecer com maior intensidade, eu tenho certeza disso. Então, olha só, não posso divulgar quem são os meus clientes e nem tampouco posso divulgar quais são os preços que eu pratico no meu escritório. Isso não pode. Colocar no meu anúncio lá no meu site, pague seus honorários em 48 vezes e a primeira é só para julho. Eu não posso fazer isso, gente, de jeito nenhum. Olha só. Eu não estou dizendo que se eu for procurado pelo diretor da Fiat no meu escritório, que eu não possa, numa pergunta dele, você já advoga nesse meio? Já, eu advogo para a GM e para a Ford. É uma conversa entre nós. O que eu não posso é tornar público. E também não estou dizendo que eu não posso cobrar os meus honorários em 48 vezes. Posso. O que eu não posso é tornar público. Tudo bem? Então, se vier o cliente no meu escritório, mas você advoga nesse meio? Advogo. Eu tenho clientes nesse segmento, eu tenho familiaridade com esse tipo de processo. O senhor pode me cobrar os honorários em 24 vezes? Posso. O que não posso é escancarar, porque daí eu estou promovendo a captação de clientela. Gente, telefonia e rede social, nós falamos. Hoje é uma inovação, pode fazer desde que seja discreto e moderado. Para mandar mala direta, eu só posso mandar mala direta ou informativos do meu escritório ou para os meus clientes ou para os meus colegas de profissão. Aí não configura a captação de clientela. Agora, eu não posso indistintamente ficar mandando mala direta para todo mundo. Contratar serviços aí no mercado de e-mail marketing. Eu mando propaganda do seu escritório para 2 milhões de pessoas em 5 minutos. Eu não posso. Mas aí me lembra uma questão que caiu no AB de forma muito prudente. Caiu assim, que um rapaz estudante de direito que gostava de direito empresarial, entrou no site de um escritório que atua nesse segmento e ele preencheu um cadastro para receber e-mail desse escritório, boletins informativos desse escritório. Se aí, nesse caso, o escritório poderia mandar esses boletins. Pode, porque é uma terceira pessoa, não é seu cliente, não é seu colega de trabalho, mas é uma terceira pessoa que te procurou. Não foi você que mandou a mala direta para ele. Esses dias mesmo eu recebi um e-mail de um escritório dizendo que eu tinha direito à ação do FGTS, lá, da correção, que era causa ganha, rápida e garantida. Pelo amor de Deus. Por óbvio que eu tomei providência para coibir isso daí, mas olha só o nível que chegou. Causa ganha, rápida e garantida. As 3 coisas que nunca você deve prometer para o seu cliente. A única coisa que a gente tem que prometer para o cliente, gente, guardem isso no coração, é empenho. Resultado é o juiz que decide. Por mais que aquilo seja, na nossa concepção, por mais que o êxito seja próximo, a gente fala, essa causa aqui eu acho que ganhamos. Quem decide é o juiz, não é verdade? Então a gente nunca tem como prometer êxito se a decisão vem de um terceiro. E para a gente concluir o nosso tema, rádio e televisão. O advogado pode participar de programas de rádio e televisão, desde que o cunho seja informativo, ilustrativo ou educacional. Então, o advogado pode participar de programa de rádio e de TV se o cunho for informativo, ilustrativo ou educacional. O que é que o advogado não pode fazer num programa de rádio e televisão? De jeito nenhum. Ele não pode, gente, ele não pode comentar causas próprias no intuito de se autopromover.
Ele vai num programa de televisão e fala, eu sou advogado X, eu tenho a causa Y, fica com aquela questão de ego, tentando se autopromover na televisão. Isso não pode de jeito nenhum. E a outra coisa que não pode é o advogado comentar causas de outros colegas no intuito de se autopromover. Olha, entrevistador, o meu colega, quando atuou naquela causa tal, ele fez isso, pelo amor de Deus, se fosse eu teria feito da forma X, Y, Z, e não dessa, né? Porque eu sou mega especializado. Isso não pode, tá bom? Gente, outra coisa. O único canal que eu rendo minhas homenagens, que respeita democraticamente os advogados, atua com lealdade, atua com assertividade, é a TV Justiça. Lá tudo corre de uma forma legal, ética, transparente, democrática. Lá todos esses preceitos éticos são respeitados. Mas muitas vezes a gente assiste programas, por óbvio que eu não vou aqui narrar programa de ninguém, né? O nosso intuito não é esse, mas muitas vezes a gente vê programas de auditório, programas que passam à tarde, em que os advogados ficam se degladiando, né? Ficam querendo se sobressair, enaltecer suas causas. Isso tudo é totalmente indiscreto, totalmente imoderado, e isso fere o nosso Código de Ética e Disciplina. Tá certo? Então, rádio e TV, o cunho tem que ser informativo, ilustrativo e educacional, ou seja, da forma como ocorre na TV Justiça também, tá bom? Gente, essas eram as nossas considerações aqui sobre a publicidade. Eu fiquei muito feliz mesmo de participar com todos vocês aqui da CEBEL, os alunos, a equipe da CEBEL, desse curso maravilhoso que com certeza a gente ainda vai se encontrar, seja em rede social, seja em eventos, e-mail, da forma que vocês quiserem. A gente está disposto a te ajudar, seja aqui, seja na vida prática. O que eu quero que vocês tenham em mente é que aqui não está um professor, mas um amigo que quer o bem de vocês. E esse sendo o foco do curso, estamos todos no lugar certo. Tá bom? Muito obrigado mesmo, façam uma boa prova e contem conosco para tudo. Até mais.